Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Que Deus possa trazer conforto, consolo ao seu coração e que você possa ter fé. Quero falar nessa manhã sobre tenha fé em Deus. O texto que eu quero usar está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que faz galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que a fé não é palpável, não é visível, mas eu preciso ter fé no meu coração. Eu preciso ter fé em Deus. E o livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar de homens e mulheres de fé, que olharam para os desafios, olharam para as circunstâncias, olharam para situações que aparentemente era impossível de se resolver e foram resolvidas. E Deus agiu, e Deus fez milagres, e Deus transformou situações, porque o Deus que nós servimos pode fazer todas as coisas. Isaías diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu preciso ter fé, confiança, convicção que Deus existe, que Deus é real, que Deus é presente e que Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia, depois você pode ler todo o capítulo 11, é extraordinário. Abraão, pela fé, sai sem saber para onde ia, porque ouviu a voz de Deus e caminha para receber uma pátria que ele ainda não conhecia. Moisés, pela fé, crê que foi nascido para libertar um povo, e Moisés, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque tinha convicção que o Deus Todo-Poderoso havia chamado Moisés para uma grande obra. E Deus é tão tremendo, tão extraordinário nessa questão de fé, que diz a Bíblia que ele salva uma meretriz, uma prostituta chamada Raabe, que pela fé livra os homens de Israel de serem mortos, e ela também, a Bíblia diz que ela é considerada uma mulher de fé. Então, eu gostaria que você nessa manhã creia que Deus existe, é real, e se você pode crer, Deus pode trabalhar, se mover em seu favor, porque a Bíblia diz que Deus se move quando nós temos fé. Deus se move quando eu creio. Deus se move quando eu acredito neste Deus todo-poderoso. A palavra de Deus nos é dada sobre que tipo de fé eu preciso ter para viver. Fé em Deus. Pela fé, a Bíblia diz no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Imagine a palavra de Deus, poderosa. Pela fé, aquilo que era invisível se torna visível. Aquilo que não existe se torna a existir. Creia nessa manhã. Eu não sei qual é o seu desafio. Talvez o seu desafio é a escassez. Talvez o seu desafio é uma doença incurável. Talvez o seu desafio é um grande problema familiar. Mas eu sei que o Deus que nós conhecemos e o Deus que age nas nossas aflições, ele produz conforto, esperança, fé aos nossos corações nessa manhã. Creia nesse Deus. Creia que ele pode fazer. Creia que ele pode agir. E agindo ele, ninguém pode impedir. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença tão real. E sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Servimos um Deus do impossível, servimos um Deus que faz milagres, servimos um Deus que pode fazer todas as coisas, servimos um Deus que não conhece o que é impossibilidade, porque ele age e ele agindo,
ninguém pode impedir. Que Deus abençoe você nesta manhã. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir você. Que Deus te abençoe poderosamente nessa manhã. Um grande abraço.